Hoje no Viver é Melhor nós estamos conversando sobre um assunto muito importante, o Zika vírus e a relação dele com microcefalia. Nesse bloco, doutor, nós vamos nos dedicar especialmente a orientar as mães sobre como é que elas devem agir neste momento de grande preocupação de todo o mundo. E no caso, uma gestante que chega no consultório do senhor hoje, como é que ela é orientada pelo senhor? A grande preocupação nossa é com relação à possibilidade da infecção, né? O pré-natal vai, lógico, seguir de forma normal, dependendo do que ela apresenta ou não associado, que às vezes você pode pegar pacientes que são hipertensas, diabéticas. Então, o pré-natal segue de uma forma normal, fazendo toda a sua sequência. Em especial, em relação à questão do Zika vírus, a gente fala na questão da proteção, do evitar a infecção, né? Porque uma vez pego o Zika vírus, ela tem um grande risco da criança desenvolver alterações que vão poder acompanhar a criança até o final da vida dela. O uso de repelente é liberado durante a gestação? É liberado, né? O DET pode ser utilizado, e icariadina também, né? São os dois que nós temos no mercado, sendo que a icariadina ela tem um tempo maior de ação, tá? O DET tem um tempo menor, então o que vai fazer com que a gestante aplique mais vezes um determinado tipo que ela estiver usando. Pode passar na barriga o repelente? Pode passar na barriga, né? O Aedes aegypti, ele se caracteriza por um voo mais baixo, né? Então a preferência de picadas é nas pernas, que então a grande preocupação que a gente orienta a gestante realmente é utilizar uma proteção maior nas pernas, né? Então calças compridas, meias mais grossas, lógico, em locais que isso dá, porque se a gente pensar no norte e nordeste fica difícil, né? E proteger a proteção com o repelente. E o repelente passar também por cima da roupa, não só em áreas expostas, tá? Então, passar o repelente. E outra questão importante, por exemplo, vai se maquiar, faça a maquiagem, vai usar um protetor solar, use o protetor solar. Por último, utilizar o repelente. Ele é o último a ser colocado, tá? Principalmente áreas expostas, mas nunca esquecer de colocar por cima da roupa. Sem esquecer também da proteção, mesmo do combate ao mosquito, do uso de telas de proteção, acabar com os criadouros, é sempre uma oportunidade da gente reforçar a importância de combater o mosquito, né, exatamente. E lembrar que os horários de pico, né, de ação do mosquito é o início da manhã e o final da tarde, né, onde eles estão mais ativos, né, não excluindo os outros horários, né, lógico, né? E procurar exatamente essas questões, usar telas para ir no apartamento ou em casa para evitar a entrada do inseto, né? E os criadouros tomar todo o cuidado. E o mais importante, a população, como você mesmo disse, assim, que não esteja grávida, mas pode orientar outras pessoas, mas também ter o cuidado de não permitir que o Aedes esteja aí se multiplicando. Quais são os sintomas de contaminação pela infecção do Zika vírus? Então, o grande problema é que ele pode ser até assintomático. A pessoa pode adquirir a infecção e não saber que teve a infecção. Mas, normalmente, ela dá uma febre mais ou menos baixa, média, né? Ela dá um pouco de dor no corpo e manchas avermelhadas com pruriginosas também no corpo. A mulher... Esses são os grandes sintomas mais associados ao Zika. E a mulher que está desconfiada, que está com Zika vírus, tem que fazer algum exame para comprovar, doutor, ou só os sinais é que vão trazer certeza? Depois do aparecimento dos casos e a confirmação do Zika vírus, podendo estar relacionado a eles, começou agora a ser colocado à disposição dos médicos e das pacientes a realização da sorologia, quer dizer, o teste para saber se a paciente teve ou não contato com o vírus. Doutora, a gente tem notícias que mostram, inclusive da Fundação Oswaldo Cruz, de que foram encontrados o vírus ativo, não apenas na transmissão pelo mosquito, que é o mais comum, mas pela saliva e na urina. E também já por relação sexual já se comprovou que pode ser transmitido. Fala um pouco para a gente sobre isso, doutor. Sim, o vírus, ele é excretado nas secreções, né? Tanto a saliva quanto a urina, né? Quanto a questão do sêmen, né? Temos esse caso não só no Zika vírus, mas também tem, por exemplo, na citomegalovirose, que é uma doença infantil, né, que a criança também expele o vírus por secreções por muito tempo até. E isso realmente tem essa questão, mas não significa que a relação sexual ou o beijo vai acabar transmitindo o Zika para outra pessoa. Existe um caso descrito recentemente nos Estados Unidos em que a mulher foi contaminada através da relação sexual pelo marido que esteve numa região endêmica, né? Então, esse caso realmente foi confirmado que ela pegou por relação sexual, tá certo? Então, o que a gente tem orientado, a gente não sabe se realmente todas as pessoas vão acabar transmitindo ou pegando por relação sexual,
mas a gente acaba orientando os casais a terem relação, a mulher estando gestante, com o preservativo. Né? Se o marido teve algum sintoma ou realmente foi confirmado que ele teve o Zika vírus, ter relação com o preservativo para evitar que haja uma contaminação da gestante. Se a mulher teve Zika vírus antes de engravidar, há algum risco de o bebê ainda sofrer as consequências dessa infecção, mesmo que seja anterior? Existe a possibilidade, assim, isso não é ainda totalmente esclarecido, porque o vírus fica no organismo da pessoa. Para sempre? Ou por um tempo? Não, para sempre. Tá? Então, ele fica ali. E o que acontece? Num caso de uma queda imunológica, ele pode se reativar, como pode reativar outras doenças também. Como eu tinha falado, a própria citomegalovirose, a toxoplasmose, que são outros tipos de infecções congênitas, né? E essa reativação a gente não sabe se pode acontecer durante o período gestacional ou não. O que nós fazemos é um controle evolutivo dessa gestante. A gente faz os controles através da sorologia para ver se está tendo algum sinal de reativação da doença ou não. Quando acontece a confirmação de um caso de microcefalia durante a gestação ou uma grande suspeita, como é que essa mulher e essa família precisam ser orientados? Uma vez que a microcefalia foi diagnosticado, normalmente o choque emocional é muito grande. Né? Isso é a grande, vamos dizer assim, é o grande mal para aquela gestante naquele momento. Porque todas as gestantes sempre querem que a criança seja sadia, bonita e que ocorra tudo bem. Quando a gente dá o resultado contrário, quer dizer, é aquilo que ela não espera ouvir, então aí o trabalho é muito de apoio a essa gestante. Esclarecimento do que pode ocorrer, o que vai se passar, o que essa criança pode vir a ter. Né? Quer dizer, é todo um acompanhamento levando ela a se preparar para o nascimento de uma criança especial, né? Numa situação especial. Então, a gente dá todo tipo de apoio nesse sentido, e principalmente de um acompanhamento multiprofissional. Né? Então, a gente orienta a questão do acompanhamento da parte psicológica, né? Tem toda uma orientação do ponto de vista do pessoal da enfermagem, em sentido de cuidados com essa criança, especialmente, né? Além da parte médica, lógico. Há alguma coisa que pode ser feita para que a mulher que teve Zika vírus não traga complicações, que o Zika vírus não leve complicações para a criança? Algum medicamento, alguma atitude que possa ser usada, doutor? Infelizmente, não. Infelizmente, ainda não há. A grande questão vai ser exatamente o desenvolvimento da vacina. Uma vez que a gente tiver a vacina, né, a gente vai realmente conseguir ter aí sim uma ação como a gente tem hoje contra a rubéola, por exemplo. Bom, a gente sabe que esse é um assunto que provavelmente ainda vamos falar muitas vezes no programa Viver é Melhor ao longo do ano, para ir atualizando você e a sua família. Doutor, muito obrigada pelas orientações por hoje. Mas o convite para que volte sempre ao nosso programa. Eu que agradeço e espero ter conseguido ajudar um pouco no esclarecimento. Agradecemos ao nosso convidado hoje, Dr. Jurandir Passos, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal do Lavoisier Medicina Diagnóstica. E com certeza, se você ainda fica com perguntas aí, com dúvidas, pode mandar para a gente que em breve teremos novamente esse assunto aqui no nosso programa. 0310 07 940. Intervalo rápido, a gente já volta.